exercício tempo de jogo, né? Mais um exercício aqui no nível 2 da aba de iniciante. Vamos ler a questãozinha aqui. Tempo de jogo. Leia a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir, calcule a duração do jogo. Sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas. A entrada contém dois valores inteiros, representando a hora de início e a hora de fim do jogo. Apresente a duração do jogo conforme o exemplo abaixo. E ele dá aqui pra gente uma entrada, né, onde ele dá aqui a hora inicial, né, então 16 horas, e a hora final, 2 horas. A gente pode ver que ele começou num dia e terminou em outro, né? Então aí a resposta dele é: o jogo durou, aí aqui a quantidade de horas, 10 horas. Outro exemplo aqui, né, meia-noite, meia-noite, isso durou 24 horas. E aqui as 2 horas e as 16 durou 14 horas. Bom, esse é um exercício bem interessante, ele é bem legal de resolver. Eu vou, para ficar mais fácil de entender a lógica e as opções que a gente tem para a gente conseguir colocar no código, eu vou fazer um desenho para a gente conseguir é, visualizar melhor a lógica por trás do que a gente vai fazer para resolver e para ficar bem mais simples de entender, né? Então, ele falou para a gente aqui que ele vai dar para a gente quantidade de horas inicial e as horas finais de um evento, né, no caso de um jogo, né? E a gente vai ter que calcular o tempo total, né? A partir do inicial e do final. A gente pode pensar em algumas possibilidades que a gente pode ter até com os exemplos que ele deu aqui pra gente, né? Esses exemplos, inclusive, já são já os três casos possíveis que a gente pode ter, né? E também olhando aqui nesse limite que ele colocou, né? Que a duração é de no mínimo 1 hora e de no máximo 24 horas. Também lembrando que a gente não está lidando com minutos aqui, o que facilita muito essa questão. A gente está vendo só as horas. E a gente está usando também as horas que a gente usa aqui no Brasil, né? Então tem 24 horas, né? De 0 a 23 horas. Bom, as possibilidades que a gente pode ter, ele falou aqui também que um evento ele pode acontecer no mesmo dia, começar e acabar no mesmo dia, ou ele pode começar num dia e acabar num outro, né? Então, eu vou pensar aqui vamos pensar aqui em alguns casos que a gente pode entender que podem acontecer e como a gente calcula cada um desses casos, né? A gente pode ter um caso onde a hora inicial ela é igual à hora final. Por exemplo, a gente tem um evento que começou às 9 horas da manhã e ele acabou às 9 horas da manhã também. Como a duração máxima é de 24 horas e a duração mínima é de 1 hora, né? Como elas são iguais, não quer dizer que durou alguns minutos e tá na mesma hora, a gente não tá vendo com minutos, só horas. Então, isso aqui começou num dia e acabou no dia seguinte às 9 horas. Nesse tipo de caso, é o mais simples da gente calcular a duração. Se a hora inicial e a hora final é igual, a duração é simplesmente 24 horas. A gente não precisa nem calcular, né? A gente pode ver só se é igual, a resposta é 24 horas. Um outro caso que a gente pode ter, que também é simples de calcular, é quando um evento começa num dia e termina no mesmo dia, né? Que aí, nesse caso, a hora inicial ela vai ser menor que a hora final. Então, podemos ter um exemplo que ele começou às 9 horas e ele acabou às 15 horas, por exemplo. Nesse caso, para a gente calcular isso, é simplesmente pegar a hora final menos a hora inicial, que no caso aqui vai dar 6 horas. Então, qualquer um dos casos, se a gente pegar um caso onde a hora inicial é menor que a hora final, simplesmente hora final menos a hora inicial e a gente tem o total de tempo que durou esse jogo. E tem uma última opção que pode acontecer, que é a hora inicial ser maior que a hora final. Esse seria o caso onde o evento começou num dia e terminou em outro dia.
né? Vamos pensar num exemplo que começou às 20 horas da noite, o evento, e ele acabou às 5 horas da manhã. Como que a gente calcula isso aqui? A gente pode pensar que a gente poderia pegar essas horas do início, essas 20 horas, ver quanto falta para chegar na meia-noite, que vai ficar 00, e a gente pode só somar o valor da hora final, que a gente vai ter a duração total. Então, por exemplo, 24 menos 20 mais 5. Então, 24 menos 20 dá 4 horas, mais 5. Então, faltam 4 horas para meia-noite, depois mais 5 horas para o final do evento. Então, só 4 mais 5, que vai dar 9 horas. Essa é a duração do evento. E isso são basicamente os três e únicos casos que podem acontecer nesse exercício, né? O evento é, dura um dia inteiro, então 24 horas, então as horas são iguais, ou ele começou no mesmo dia e terminou no mesmo dia, a hora inicial é menor que a hora final, ou ele começou num dia e acabou no outro dia, a hora inicial é maior que a hora final. Então, só a gente colocar isso aqui no código que a gente resolve. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada hora inicial. Eu vou escrever um nome bem fácil de entender para depois, na hora de ver o código, ficar mais fácil de rever e entender a lógica, né, do que a gente está fazendo. Então, hora inicial e hora final. A gente vai começar lendo, ele vai mandar para a gente a hora inicial primeiro, depois a hora final. Eu vou começar com aquele caso bem mais simplesinho, que é quando a hora inicial é igual à hora final. Nesse caso, a gente simplesmente ah, escreve, vou criar na real uma outra variável aqui chamada duração. Eu vou pintar na tela no final. Então, eu vou colocar aqui a duração de 24. Vou colocar aqui 24 horas. Se não, se elas não são iguais, vou pegar o outro caso mais simples, que é a hora inicial, ela é menor que a hora final. Então, o evento começou num dia e terminou no mesmo dia. Nesse caso, a duração é a hora final menos a hora inicial. E aí, o nosso terceiro caso, como ele é o terceiro e único caso, né? Porque ou a hora inicial e final são iguais, menor ou maior. Nesse caso, não preciso colocar um último if aqui, porque é o único caso que pode acontecer. A duração vai ser 24 horas menos a hora inicial, para a gente ver quanto que falta da hora inicial até a meia-noite. Depois é só somar com a hora final. E a gente tem a duração. E a gente vai escrever na tela esse texto aqui que ele pediu. Vou colocar aqui, dar aqui a legilhinha. E vou agora separar aqui para eu colocar a variável duração. Então, o jogo durou, duração, horas, né? Vamos dar uma testada só. Testar, vou pegar esses casos aqui, 16 e 2. O jogo durou 10 horas. O exemplo 00, o jogo durou 24 horas. O jogo durou 24 horas. E 2,16. 2,16, o jogo durou 14 horas. Perfeito. Então, só a gente tentar submeter. E esperar ele aceitar. É isso.
conceito. Esse é um tipo de questão que quis fazer uma dinâmica um pouco diferente para a gente entender já uma forma, um passo a passo para a gente resolver, na verdade, qualquer problema, né? Essa etapa que eu fiz aqui de desenhar, escrever, ver no papel, pensar antes os casos possíveis antes de entrar no código, é uma dica que vai valer para qualquer questão, né? Mas pode ser a questão mais simples possível, também é muito bom fazer isso antes, pelo menos pensar um pouquinho, para na hora de ir para o código ser algo mais fluido, algo que a gente sabe qual que é o início, meio e fim. A gente escreve e sabe exatamente o que a gente está fazendo, porque a gente já pensou antes, já desenhou antes, já analisou antes e já sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Então é isso.